Este conteúdo não foi desenhado para ser um vídeo motivacional rápido que te dá 5 minutos de dopamina barata. Entenda isto como um aviso solene, um alerta de sobrevivência. A razão é simples e brutal. O ano que estamos vivendo não será apenas difícil para quem comete erros. Ele será impiedoso e esmagador para aqueles que entregam o volante da própria vida a terceiros. O próximo ciclo cobrará um preço altíssimo de quem vive no piloto automático do impulso, daquela pessoa que responde instantaneamente a cada notificação, que se justifica sem que ninguém tenha pedido, que tenta desesperadamente provar o seu valor para quem não importa, e que entra em batalhas que não oferecem recompensa alguma. Eu preciso que você internalize essa verdade logo no início. O universo não conspira contra você, ele simplesmente é indiferente. O mundo não vai desacelerar a sua rotação para te salvar de si mesmo. A vasta maioria das pessoas vai atravessar este ano da mesma maneira medíocre que atravessou os anos anteriores, com uma pressa alucinante por fora e um barulho ensurdecedor por dentro. E o ciclo se repete previsivelmente. Em fevereiro, o cansaço já se instala. Em março, a irritação domina. Em abril, o indivíduo retorna ao seu velho padrão comportamental, só que agora mais amargo, mais ansioso e, consequentemente, muito mais fácil de ser manipulado por forças externas. Hoje meu objetivo é te entregar um método estoico blindado, dividido em 10 condutas práticas. São diretrizes frias, no melhor sentido da palavra, racionais, calculadas e aplicáveis imediatamente no dia seguinte. Estas são condutas desenhadas para transformar você em alguém difícil de ser acionado emocionalmente, difícil de ser desviado do seu propósito e impossível de ser controlado. No entanto, deixo aqui um aviso prévio: isso não é para todos. A parte mais complexa não é a compreensão intelectual do método, mas a execução. O desafio é não reagir, é recusar morder a isca, é segurar o ímpeto de correr para se justificar, é deixar de ser refém da opinião de pessoas que não pagam as suas contas. Se você permanecer até o fim, sairá daqui com um plano de guerra simples, menos gatilhos emocionais, mais distanciamento estratégico, menos ruído mental, mais direção clara, menos ansiedade e um comando interno absoluto. Além disso, vou te entregar 2 ferramentas que raramente são ensinadas. Primeiro, como desarmar qualquer tipo de provocação sem precisar alterar o tom de voz. Segundo, como responder com uma firmeza inabalável, sem dar explicações desnecessárias e ainda sair da situação com superioridade moral. Vamos direto ao ponto. Escute com atenção agora. Você já desperdiçou um dia inteiro de produtividade por causa de uma única frase mal colocada? Um simples uai, você está sensível hoje? Muda seu humor. Um áudio com tom atravessado faz você virar outra pessoa. Um vago, depois a gente conversa. Coloca sua mente em modo de perseguição paranoica. Entenda, isso não é uma fraqueza moral inerente a você. Isso é falta de protocolo. Sem um protocolo claro, você apenas reage e quando você reage, torna-se previsível. Quem é previsível é extremamente fácil de controlar. Conduta 1. Existe um tipo de encarceramento que não possui grades visíveis, é a prisão dos gatilhos emocionais. Muitas vezes você não percebe, mas possui botões expostos que qualquer pessoa mediana consegue apertar para te desestabilizar. Pode ser o botão do orgulho ferido, ou da rejeição, o senso agudo de injustiça, ou a necessidade profunda de ser compreendido. Observe como isso se manifesta na rotina. Alguém te interrompe numa reunião e você aumenta o tom de voz agressivamente. Alguém te ignora na rede social, e a insistência revela falta de domínio de si. Alguém te critica e você despeja um texto enorme de defesa. Nesses momentos, você entrega 2 coisas valiosas de graça: a sua energia vital e o seu controle. Os estoicos eram obcecados pelo conceito de domínio interno. Esse domínio começa quando você compreende que o primeiro passo não é vencer o mundo lá fora, mas enxergar a si mesmo com clareza. Epicteto, um dos grandes mestres, dividia a vida em 2 caixas fundamentais: o que depende de você e o que não depende. O gatilho acontece no momento em que você tenta controlar o que não está sob seu controle, a ação do outro, e isso provoca uma desorganização interna. A prática para essa conduta é simples e brutal. Pegue um papel e uma caneta e anote 3 situações que se repetem na sua vida e nas quais você costuma reagir mal, sem pensar. Em cada uma delas, tente identificar qual botão emocional foi ativado. Pode ser orgulho, carência, medo, vaidade ou pressa. Dar nome a esse botão é essencial para ganhar clareza sobre o que realmente está acontecendo dentro de você. Em seguida, crie uma regra simples e inegociável, como: quando essa situação acontecer, eu não responderei na hora. A partir desse ponto,
O simples ato de reconhecer os próprios gatilhos impede reações impulsivas e faz com que você deixe de ser conduzido automaticamente pelas atitudes dos outros. E há um detalhe que muda o jogo: o gatilho sempre vem camuflado. Ele chega disfarçado de brincadeira de só estou comentando, ou de não leve para o pessoal. Mas se aquilo te tira do eixo, é um botão sendo apertado. E se é um botão, você não discute o conteúdo, você treina o seu controle. Conduta 2. Você quer uma técnica simples para se tornar mentalmente mais forte que a maioria da população? Aprenda a arte do atraso. A maioria das pessoas reage rápido porque tem um medo profundo de parecer fraca ou lenta. No entanto, uma resposta rápida e impensada não é sinal de força, é puro reflexo. E reflexos tornam você controlável como um animal treinado. O imperador Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem treina um guerreiro para a batalha: segure o impulso, porque o impulso sempre clama por urgência, enquanto a postura de liderança exige tempo e ponderação. A regra de ouro para o futuro próximo é esta: quando você sentir o corpo esquentar e a adrenalina subir, você está proibido de responder pelos próximos 10 minutos. 10 minutos. Nem que seja apenas para voltar a respirar de forma rítmica e oxigenar o cérebro. A prática é clara. Recebeu uma mensagem atravessada? Feche o aplicativo imediatamente e conte 10 minutos no relógio. Está numa discussão ao vivo? Diga: vou pensar sobre isso e te retorno em breve. Sofreu uma provocação pública? Sorria internamente e recuse-se a alimentar o monstro. No início, seu ego vai gritar que você está perdendo a discussão. Depois você perceberá que está ganhando algo muito maior: autoridade. Quem controla o tempo controla a dinâmica da conversa. Se quiser ir além, use o segundo passo desta conduta. Escreva a resposta furiosa, mas não envie. Leia em voz baixa para si mesmo. Se ainda soar emocional, reescreva. Você ficará surpreso com a quantidade de caos e destruição que evitou simplesmente por atrasar sua reação. Conduta 3. O fato é a realidade. Objetiva. O que aconteceu no mundo físico? A história é o filme dramático que a sua mente cria sobre o fato. Quase que invariavelmente é a história que te destrói, não o fato em si. Vamos analisar. O fato: a pessoa demorou para responder. A história: ela está me desprezando, eu não sou importante. O fato: alguém te criticou no trabalho. A história: eu sou um fracasso total e vou ser demitido. O fato: alguém te contrariou numa opinião. A história: estão me atacando pessoalmente. Epicteto ensinava que o sofrimento não nasce do evento, mas do julgamento que fazemos sobre o evento. Portanto, nesta nova jornada você utilizará um protocolo de questionamento. Diante de qualquer perturbação, pergunte-se: qual é o fato puro, sem adjetivos e sem interpretação? E em seguida, que história eu estou inventando para fazer isso doer mais? Quando você corta a história e fica apenas com o fato, sobra espaço mental. E nesse espaço, você ganha a liberdade de escolher a resposta correta. Diante do gatilho, diga para si mesmo: fato. Escreva o fato com no máximo 8 palavras. Só depois decida o que fazer. Isso te devolve o comando da sua vida. Quando você vive imerso no filme mental, você reage como um personagem do roteiro. Quando você vive focado no fato, você responde como o diretor da obra. E o diretor não briga com o roteiro, ele ajusta a cena. Conduta 4. Tem gente que perde o respeito dos outros porque fala demais. E não é por falta de inteligência, é por excesso de ansiedade. A ansiedade te impulsiona a explicar, justificar, provar, dar voltas. E quanto mais você se explica, mais você se coloca numa posição inferior, de submissão. Sêneca falava muito sobre dignidade, sobre não viver ajoelhado perante a opinião pública. Deste ponto em diante, você vai treinar uma conduta de simplicidade radical. A resposta curta: 7 palavras ou menos. O suficiente para ser claro, mas insuficiente para virar munição contra você. Exemplos de poder: entendi. Vou ver isso e retorno. Não vou entrar nesse assunto agora. Não posso. Obrigado por entender. Eu já decidi. Vamos seguir em frente. Quando você fala menos, você se torna uma pessoa difícil de ler. E quem é enigmático e difícil de ler é difícil de controlar. Aqui está o grande segredo. A maioria das pessoas que te provocam não quer uma explicação lógica. Elas querem uma reação emocional. Quando você responde curto e seco, você corta o alimento do jogo delas. Conduta 5. A internet e o convívio social moderno transformaram-se em fábricas de arenas minúsculas. Discussões que não constroem nada, debates políticos que só drenam energia, provocações disfarçadas de opinião sincera. O estoico compreende uma verdade dura, mas libertadora: nem toda batalha merece a honra da sua presença.
porque a sua atenção é o recurso mais caro que você possui. Se a interação não muda nada prático na sua vida, não entre. Se a pessoa quer apenas te humilhar ou te usar de escada, não lhe entregue o palco. Se o assunto não te aproxima dos seus objetivos reais, retire-se. No ciclo que se inicia, o seu poder pessoal aumentará na proporção direta quando você começar a escolher onde pisa. Quem vive respondendo a tudo e a todos vira um funcionário do caos alheio. Quem escolhe o silêncio estratégico, torna-se dono do próprio dia. E quando você não entra na briga, alguém vai dizer: "Ah, está fugindo?" Você não está fugindo, você está selecionando. Fuga é reagir por medo. Seleção é comando por inteligência. Se você está lendo isso, você não faz parte da maioria. Se chegou até aqui, eu sei que você não busca apenas conteúdo, você busca controle interno real. Então, faça um compromisso silencioso agora. Este será o período em que você não reagirá mais no impulso. Comente mentalmente ou anote uma palavra: livre. Só isso. Livre, para que você possa voltar depois e lembrar que isso não foi uma empolgação momentânea, foi uma decisão de vida. Conduta 6. Agora chegamos à parte que corta o vício profundo de querer ser aceito. Tem gente que perde o respeito não por errar, mas por justificar seus erros, e até seus acertos, em excesso. Você impõe um limite necessário e imediatamente pede desculpas por existir. Você toma uma decisão correta para sua vida e corre para convencer os outros de que fez o certo. Sem perceber, você se coloca abaixo deles. O estoico não vive tentando ser entendido, ele vive tentando ser coerente com seus princípios. A coerência é a sua blindagem. Quando a sua postura diária vira o seu argumento, você não precisa de discursos verbais. A prática para esse novo tempo é clara. Decida sem formar um comitê de aprovação. Sustente suas escolhas sem escrever textões nas redes sociais. Repita o seu limite com calma, sem variar a versão. Nem todo mundo merece o contexto das suas decisões, nem todo mundo merece acesso aos bastidores do seu processo. Quanto menos você se explica, menos o mundo se sente no direito de te interrogar. E aqui está o ponto crucial: explicar demais é sintoma de medo da desaprovação. Só que a desaprovação é passageira, enquanto a perda de respeito é permanente. Portanto, escolha o desconforto curto da desaprovação momentânea em vez do castigo longo da submissão e do desrespeito. Conduta 7. Muita gente reage com explosão porque está exausta de dizer sim. A pessoa aceita tudo, acumula frustração, engole sapos e inevitavelmente explode na hora errada. O problema real não é a raiva final, é a falta de limites antes que a raiva se formasse. Os estoicos tratavam a capacidade de impor limites como uma virtude essencial, porque limite é autogoverno, e autogoverno é a única liberdade real. Na prática, adote frases como: "Não posso agora, não vou fazer", e pronto. Sem novela mexicana, sem justificativas longas e principalmente sem culpa. Nesta caminhada, você vai cortar as demandas alheias com respeito, mas com firmeza. Porque se você não protege o seu tempo, alguém vai gastá-lo por você sem dó. Se você não protege a sua energia, alguém vai consumi-la em benefício próprio. O mundo respeita quem se governa e explora impiedosamente quem vive tentando agradar a todos. E quando você começar a dizer não, prepare-se, alguns vão tentar te punir com o silêncio, com indiretas, com drama emocional. Deixe que façam isso. Isso é apenas o mundo testando a solidez das suas fronteiras, verificando se o seu não é de verdade ou se é negociável. Conduta 8. O que definirá o seu sucesso adiante não é o que você faz quando está inspirado e motivado, é o que você faz quando está cansado, desanimado e sem plateia. A maioria das pessoas confunde disciplina com intensidade. Elas começam o ano com força total, anunciam grandes mudanças, exibem-se nas redes sociais e em poucas semanas somem. O estoico opera com uma lógica diferente. Não é sobre vontade, é sobre dever. Marco Aurélio escrevia em suas meditações como quem dá uma ordem militar a si mesmo: levante e cumpra a sua parte como ser humano. Portanto, nesta conduta de renovação, estabeleça um horário fixo para dormir e acordar, um compromisso inegociável com seu treino físico e estudo, e um limite rígido para distrações digitais. A sua vida muda de patamar quando você se torna o tipo de pessoa que faz o certo no escuro, quando ninguém está vendo. É aí que o mundo perde o poder sobre você. O mundo não consegue te comprar com aprovação, porque você não precisa de plateia, nem te derrubar com crítica, porque você sabe quem é. É aqui que você se torna impossível de controlar. Quando a sua rotina não depende do seu humor do dia, nem do elogio, nem do ataque, você se torna estável. E estabilidade é poder. Conduta 9. Não reagir não é apenas um exercício de filosofia mental, é pura fisiologia.
Se você dorme mal, seu córtex pré-frontal funciona pior e qualquer frase boba vira uma ameaça existencial. Se você vive acelerado e sedentário, qualquer silêncio do outro é interpretado como abandono. Se você não se movimenta, sua ansiedade se transforma em energia presa que precisa explodir. O estoico não é um cérebro flutuante desconectado da realidade biológica. Ele é um corpo disciplinado a serviço de uma mente forte. Durma melhor. Isso é uma forma de autocontrole. Ande, treine e levante peso, movimente-se. Isso é um antídoto físico contra o impulso emocional. Reduza o consumo de dopamina barata, redes sociais, açúcar, compulsões digitais. Isso gera silêncio interno. Nesta nova realidade, você vai perceber a equação. Corpo alinhado resulta em reação menor. Isso acontece porque o seu sistema nervoso para de viver em estado de alerta constante. Isso não é sobre estética ou vaidade, é estratégia de guerra. Você está construindo um sistema nervoso resiliente que não entra em colapso por qualquer bobagem externa. Conduta 10. A mudança mais poderosa quase nunca chama atenção. Ela não é anunciada, não gera aplausos e não acontece em público. Ela acontece em silêncio, quando ninguém está olhando. Um dia, sem perceber, você nota que já não responde como antes, que não sente mais a urgência de agradar, que não precisa vencer discussões para se sentir válido. Isso não surge porque você leu algo inspirador ou ouviu uma frase bonita. Surge porque você repetiu comportamentos difíceis todos os dias, mesmo sem reconhecimento. É agir certo quando não há plateia. É exatamente isso que Marco Aurélio queria dizer ao afirmar que não adianta discutir o que é ser uma pessoa virtuosa, é preciso viver como uma. Tornar-se irreconhecível não significa se tornar frio ou distante, mas estável. É não ser puxado emocionalmente por qualquer opinião, provocação ou comparação. Naturalmente, algumas pessoas vão estranhar essa nova postura, e outras sentirão falta da sua versão antiga, mais reativa e previsível. Mas você não existe para servir de entretenimento emocional para os outros. Você existe para conduzir a própria vida. A partir daqui a regra é clara. Menos ruído, menos reação e menos exposição. Mais foco, mais disciplina e mais direção. E quando os resultados aparecerem, eles falarão por si, sem necessidade de explicação. Para garantir que você não caia em armadilhas, adote a regra dos 3 filtros antes de qualquer resposta daqui por diante. Parece básico, mas é aqui que você deixa de ser levado pela correnteza. Antes de qualquer resposta, passe pelos 3 filtros. O primeiro é simples. Isso é realmente urgente ou é só barulho? O que é urgente pede ação, o que é barulho pede silêncio. O segundo filtro separa a verdade de ego. Se for ego, o objetivo é vencer a discussão. Se for verdade, o objetivo é resolver o problema. O terceiro filtro é decisivo. Isso constrói algo ou apenas drena sua energia? Se drena, você está pagando com a sua paz por algo que não vale esse preço. Quando você começa a usar esses filtros, deixa de reagir no impulso e passa a responder por escolha. E escolha consciente é maturidade em ação. Agora entra uma habilidade prática, como desarmar uma provocação sem elevar a voz. O erro mais comum é discutir o conteúdo da provocação. É exatamente isso que mantém o jogo vivo. O caminho correto é cortar pela raiz. Se alguém provoca com ironia, responda com neutralidade e encerre. Entendi pode ser ou simplesmente ok. Sem explicação, sem debate, sem expressão emocional. A provocação só existe porque há combustível, e o combustível é a sua reação. Quando ela não vem, a chama apaga sozinha. A segunda técnica é responder com firmeza sem se justificar. Aqui você usa o limite final. Você declara o limite e para de falar. Não vou falar disso agora. Não vou aceitar esse tom. Eu já decidi. Se a pessoa insistir, você repete exatamente a mesma frase, com as mesmas palavras, sem elevar o tom e sem acrescentar justificativas. Estabilidade vence volume. Quem se sustenta emocionalmente sempre vence quem grita. Ao longo desse processo, muitas forças tentarão te puxar de volta para o caos. Pessoas tóxicas, notícias alarmistas, cobranças indevidas, comparações injustas e o seu próprio ego. Você não consegue impedir que esses convites apareçam, mas pode aprender a recusá-los na porta. E recusar sem raiva é um tipo de poder silencioso que a maioria das pessoas nunca desenvolveu. Entenda isso com clareza. Não reagir não é engolir tudo passivamente. É escolher a resposta certa no momento certo. Às vezes, essa resposta é silêncio. Às vezes é um não direto. Às vezes é sair do ambiente. Às vezes é olhar firme e dizer em tom baixo, não continue. O autocontrole não é passivo, ele é preciso. Quando você para de reagir a tudo, surge um vazio.
Antes, sua mente estava ocupada respondendo, provando, corrigindo e se defendendo. Esse vazio assusta, e é exatamente aqui que muita gente volta ao padrão antigo só para sentir alguma emoção. Mas essa fase é um campo de treino. Sempre que der vontade de reagir, você volta para o que importa: sua tarefa, seu corpo, sua conduta e seu objetivo. O valor não se prova, ele aparece. A postura sustenta tudo. Aos poucos, você deixa de ser governado por estímulos externos e passa a ser guiado por direção interna e compromisso. E se você chegou até aqui, você fez algo raro. Dedicou atenção a algo que não promete prazer imediato, mas exige disciplina. Para selar isso, faça uma ação simples agora. Escreva para si mesmo ou nos comentários: não reajo. Isso marca uma decisão consciente. Compartilhe este conteúdo com alguém que vive reagindo e se arrependendo depois. E antes de sair, responda com honestidade brutal: qual botão ainda te controla? Qual conversa inútil você vai parar de alimentar? Qual limite você vai sustentar sem se explicar? O próximo ciclo não muda por causa do tempo. Ele muda porque você muda. Menos impulso, mais escolha, mais comando. Silêncio também é decisão.